Oi, gente, tudo bem? Boa noite ou boa tarde, não sei que horas são aí. Eu sou o Daniel Furtado, aqui é o UX Now. É um canal onde a gente conversa a respeito de experiência do usuário e design. E muitas das pessoas que assistem aqui o UX Now, assistem os vídeos, são pessoas que vieram do monte de ramo do trabalho, designer gráfico, fisioterapeuta, lutador de taekwondo, um monte de coisa. E aí caiu numa empresa de software. Aí os caras vêm na empresa de software, fala aí, Rafael, os caras entram na empresa de software e já esfrega na sua cara umas coisas que você nunca ouviu falar. Kanban. Você fala Kanban, eu sei que Kanban parece arte marcial. E aí o cara fica todo perdido. Então, uma das coisas que as pessoas ficam muito perdidas em volta é uma coisa louca chamada história de usuário, user story. E eu trouxe aqui o Rafael Helm para conversar sobre isso. O Rafael é um cara que eu conheço de convenções de design, inclusive ele é um dos organizadores, fundador de uma das maiores que tem aqui, que é o UXConf. E, Rafael, cara, tudo bem? Que bom que você está aqui. Fala, Daniel, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Eu também estou muito contente de estar aqui, né? Em primeiro lugar, quero te agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. Sou um seguidor do teu canal. Já cansei de recomendar aquela playlist sobre fundamentos para quem vem me perguntar, cara, por onde eu começo? Que livros eu leio? O que eu assisto? Eu falo, cara, tá aqui uma listinha que pode te dar um atalho legal. E estou muito contente de estar aqui hoje. E tu pronunciou certo, é Helm. Isso aí. Helm. Porque essa é muito doido, né? A gente tem uns sobrenomes que às vezes você fala assim, nossa, eu não sei se esse H é mudo. Você fala Helm. Poderia ser, né? Mas Helm. Quando pega um sobrenome polaco, então é terror, né? Tem uns Z, uns V no meio, né? Que você fala, eu não sei se esse V tem eu 5 falo. consoantes juntas, assim, né? E aí, como que se pronuncia 5 consoantes juntas? Não tem Nossa, como, né? parece um espirro, né? A pessoa vê falando e já fala coronavírus. Meu Deus, não, você estava falando meu sobrenome. E, nossa, a gente vai falar de um assunto que eu sei que é às vezes novo para muita gente. Para quem já trabalha com desenvolvimento de software, está acostumado, porque isso aí faz parte de várias maneiras de você organizar requisito, né? Então, mas para quem não está acostumado a trabalhar com software, às vezes é uma novidade você imaginar que como que você reparte para que serve o software. Então, que é a tal da história de usuário. E eu acho engraçado também a palavra usuário no meio, porque você fala, pô, que legal, a gente trabalha com experiência do usuário, e é o mesmo usuário, né? Tem um usuário ali, na história do usuário, tem um usuário aqui, na experiência do usuário, é o mesmo usuário, não é? Como é que funciona? Então, cara, primeiro, o que mais você trabalha fazendo? Você acabou de mostrar que você tem até livro dessas coisas, Super Nerd, XP. Eu faço várias coisas, cara. Desde ser piloto de kart, de jogar futebol na várzea, né? Já fiz triatlo, já escrevi livro, eu faço de tudo, cara. Mas nesse momento, assim, profissional, né? Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Wild Tech, né? Que é a empresa que está por trás da UXConf, né? Que eu sou um dos organizadores ali, junto com o Pedro Beleza e o Thiago Esser, e também com o Daniel Wildit, que ajudou a gente a fundar o evento. E trabalho com consultoria aí na YouMove, que é uma empresa que tem uma plataforma para criação de aplicativos sem programação, tá? E tem um e-book que está aberto aí, depois a gente põe em algum lugar o link aqui na descrição, sobre histórias de usuário, que pode ser um atalho aí para quem quer começar com essa prática. Muito legal. E quando eu penso assim, história do usuário, se a pessoa veio de fora, ele escuta falar assim, história do usuário, parece um negócio meio once upon a time, a É user, contos. né? É. Era uma vez um usuário chamado Mateus que vivia e é engraçado o nome, né? História do usuário, porque parece, às vezes fica parecendo que é isso, né? Que é o que é Frozen, Lembra isso. né? Leva para Lembra isso. isso? Rei Leão. E o que é uma história do usuário? Legal, cara. Bom, antes de responder essa tua pergunta, sem querer dar muita volta, mas acho que é importante a gente começar analisando um pouquinho o que acontece naquela jornada que a gente chama de discovery, né? Aquela jornada de descoberta, onde a gente que desenvolve produtos, sejam aplicativos ou sites, enfim, o que a gente faz antes de começar a especificar os nossos requisitos, né? A gente conversa com o nosso cliente, com os stakeholders envolvidos, entende que problemas a gente precisa resolver ou que oportunidades a gente precisa abrir para essa empresa,
entende o que o nosso projeto tem a ver com isso, se realmente ele consegue resolver essas dores, esses problemas, e se sim, a gente começa a conversar sobre exatamente qual a forma, qual o comportamento que cada funcionalidade vai ter, né? E como a gente, infelizmente, não consegue conversar com o cliente sobre o que ele precisa hoje e começar a desenvolver hoje mesmo, pelo menos nas empresas que eu atuo, não é assim que funciona, a gente conversa, entende o que ele quer, e daqui a algumas semanas ou até alguns meses que realmente a gente começa a desenvolver, a gente tem que gerar uma memória sobre isso, né? Então, a gente precisa documentar de alguma forma. E quando a gente fala de documentação de funcionalidades, de que forma o sistema vai se comportar, que chegam, né, as histórias de usuário, que é uma prática ágil que vem lá do XP. Para quem não conhece XP, depois pesquisa aí por Extreme Programming. É uma prática ágil focada em engenharia de software. E uma das práticas do XP é a User Story, né, que eu chamo aqui, no português, de histórias de usuário, que nada mais é do que uma forma leve, ágil, mas ao mesmo tempo muito poderosa de especificar o comportamento que o nosso sistema vai ter. Então, cada funcionalidade do nosso app ou do nosso site pode ser uma user story, uma história de usuário, e ali a gente vai estar explicando exatamente como o software vai se comportar perante cada ação que o nosso usuário faz. Então, ali é muito ação e reação, né? É a ação que o usuário faz e a forma como o sistema reage. Isso tudo a gente especifica dentro de uma história de usuário no que a gente chama de critérios de aceitação. Pode Legal. parecer complexo para quem nunca ouviu falar, mas é uma prática que eu gosto muito porque ela é muito fácil. É o tipo de coisa que você começa a exercitar, começa a estudar e rapidamente você já está aplicando no seu dia a dia e você tem um ganho no curto prazo. E eu me sinto muito seguro para falar sobre esse ganho no curto prazo, porque eu comecei a trabalhar com métodos ágeis em 2008. E lá em 2008, quando eu comecei a trabalhar com métodos ágeis, a primeira prática que eu comecei a trabalhar, antes de trabalhar com o conceito de Scrum, de sprints, de planning, de Kanban, etc. e tal, foi justamente com histórias de usuário. E eu percebi que no curto prazo você tem um resultado muito grande, porque o que é o mais comum de acontecer, né? A gente entra naquele ping-pong de tentativa e erro. O cliente te fala que precisa de uma funcionalidade, aí você volta, conversa com o time, cria essa funcionalidade e fala, olha só, cliente, como ficou. Ah, não era bem isso. Aí você volta lá, refina mais um pouquinho, ajusta mais um pouquinho. E agora, cliente, putz, ainda não é bem isso, tá morno, tá quase lá. Aí você volta de novo, dá mais uma acertada. Ah, agora sim, agora ficou como eu queria. E isso daí pode ser uma coisa que leva meses mesmo, como você falou, né? Às vezes, se for uma funcionalidade complicada de fazer no sistema, ou se for uma coisa muito grande, ou sei lá, ou muito misteriosa, às vezes isso pode levar semanas, meses, até alguém falar, ah, nossa, a gente estava navegando para o lado errado até agora e não consegui entender. Até para dar um contextinho para o pessoal, porque quando a gente está falando assim de trabalhar com um modelo ágil de trabalho, muita gente está acostumada, muita gente de software está acostumada a trabalhar com um modelo que a gente chama de cascata, né? Que é um modelo onde você primeiro você faz tudo em compartimento, né? Então você tem um compartimento de descobrir, depois um compartimento de especificar, aí você faz um memorando de especificação, e esse memorando de especificação serve para também saber quanto custa, para saber o time que vai fazer, aí você aloca o time, aí o time fica construindo aquilo, lógico que vendo se está tudo certo, confirmando essas aceitações, se era isso mesmo, e aí depois de 2 anos, você tem o negócio pronto, e aí quando está pronto, às vezes fala, nossa, verdade, né? Comi bola. E quando a gente está falando de ágil, normalmente são especificações menores e trabalhos em sprints que são, às vezes, de curta duração, 2 semanas. Sim, 2 Então, semanas, no máximo 4. tá. Então, quando a gente está falando agora, essas user stories, tem uma equivalência na parte do que era cascata? É substituto de alguém? Não, assim, o que acontece? São dois paradigmas bem diferentes, né? Quando a gente fala do modelo cascata, a gente tem todas as etapas isoladas, né? Então, a gente faz a análise de todo o nosso projeto, faz o design de todo o projeto, desenvolve todo o projeto, testa todo o projeto e entrega para o teu cliente. E se houve uma diferença de entendimento entre aquilo que o cliente imaginava e aquilo que tu desenvolveu, tu pode levar 6 meses, 1 ano ou até mais para descobrir.
Porque tu conversa muito com o teu cliente no início, depois tu some, tu vai para o escritório, tu fica isolado por alguns meses e volta, ó, tá aqui o software pronto, né? Ou seja, qual é o principal problema? Que a falta de feedback. É muito longo o intervalo entre ele explicar o que ele precisa e você entregar aquilo que ele te pediu. Quando você vai para o modelo ágil, seja você usando Scrum ou não, o principal foco aqui são entregas iterativas e incrementais. O que é isso na prática? Cara, é, se possível, toda semana tu conversar com o teu cliente, entender entre as 500 coisas que ele precisa, quais são as 2, 3 mais importantes, desenvolver as 2, 3 mais importantes e, se possível, no final de uma semana ou no máximo em 10 dias úteis, voltar e apresentar, olha, cliente, aquilo que tu conversou comigo na semana passada está aqui, já está pronto, olha se ficou legal ou não, certo? Só que mesmo a gente conseguindo atuar com ciclos curtos, entre ele explicar o que ele precisa e a gente desenvolver aquilo, mesmo que o ciclo seja curto, se a gente entendeu errado, vai gerar um desperdício. E a gente vai ficar 4, 5, 10 dias daqui a um pouco desenvolvendo alguma coisa e levando para um caminho que não era bem o caminho que o cliente queria. E o que as histórias de usuário têm a ver com isso? De que forma ela pode ajudar a gente? Tem 2 pré-requisitos para o teu cliente conseguir ler uma história de usuário depois que ela está especificada, depois que ela está escrita, e te falar se é aquilo que ele precisa ou não. Um deles é ser alfabetizado, e normalmente ele é, né? Pelo menos nos projetos que eu trabalhei, ele é alfabetizado. E o outro é ele conhecer o negócio dele, ele saber o que ele precisa. Se ele conhece o seu negócio, ele conhece a sua dor e ele sabe ler, no momento que ele te explica o problema que ele tem, que tu conversa com ele, olha, eu estou pensando em fazer uma funcionalidade assim, assim, assado, um relatório, um gráfico, uma tela com essa interface, e ele fala, olha, me parece que é uma boa ideia, você escreve uma história de usuário que detalhe esse comportamento e antes de começar a desenvolver o software, você apresenta essa história, pede para o teu cliente dar uma lida e te falar se aquilo faz sentido ou não. E o que é muito legal aqui? Como se fosse o roteiro antes do filme, né? Então, vamos ver o roteiro antes da uma gente... especificação de um requisito, como se fosse um caso de uso, enfim, né? E o que é legal aqui? Na maioria das vezes, não é aquilo que o teu cliente esperava. Ele lê e fala, não, Rafael, não é bem isso, é quase isso, e te explica. No momento que ele fala, não é bem isso, é quase isso, ele fala, cara, não é nada disso, você não entendeu nada. Cara, vibra, porque tu acabou de falhar, tu acabou de entender que aquilo que o teu cliente explicou não é a mesma coisa que você entendeu, e você descobriu isso sem escrever nenhuma linha de código. Exato, você economizou R$1 milhão. Economizou muitos reais e muitas horas e muita paciência do teu time de dev. Porque é muito frustrante quando o cara recebe uma especificação, cria uma interface com todo cuidado, gera protótipo, faz a coisa legal, nossa, olha que lindo que ficou isso aqui, e o cliente olha, putz, cara, vocês não entenderam nada que eu falei, não era isso. Isso é muito frustrante. Então, com histórias de usuário, e depois a gente vai falar de que forma elas se linkam com os protótipos, a gente consegue reduzir muito esse desperdício. Tá. Então um dos motivos é realmente... aliás, assim, o principal motivo é uma ferramenta de comunicação para deixar claro que todo mundo está falando da mesma coisa. Então, olha, a gente está falando da mesma coisa. Porque senão vira um grande telefone sem fio. Vou dar até um contexto para o pessoal que trabalha, de repente, em agências de publicidade e propaganda. É muito comum, assim, pessoas que estão migrando para UX que vieram de agências que são designers gráficos e num fluxo de trabalho de uma agência, você tem uma pessoa, um papel de um profissional chamado atendimento. E esse profissional chamado atendimento normalmente visita um cliente, ou esse cliente especifica para o atendimento o que é que ele imagina da vida. É preciso de um cardápio novo, sei lá, explica alguma coisa, e o atendimento especifica num briefing para que uma equipe de criativos, né, que o pessoal gosta de chamar, acho péssimo esse nome, mas vai chamar os criativos para os criativos fazerem aquilo baseado nessa especificação. E é dos lugares que tem mais briga dentro de agência também. Todo mundo que já trabalhou em agência. É que não foi seu caso, né? Você não caiu nesse conto, né? Não, eu já nasci no mundo de desenvolvimento de software, amei, anos, né? 90, desenvolvendo software desktop com Delphi. Viva o Delphi. A barba é branca aqui, não é por acaso. Essa barba dele, isso aqui, ó, cada unit que eu tive que criar no Delphi, cada botãozinho exit com aquela portinha que eu tive que fazer é um fio branco. Cada procedure, isso aí. Cada procedure é um fio branco. Meu Deus do céu. Mas, normalmente, esse atrito acontece muito nas agências, as pessoas ficam muito pistola. Então, sempre tem uma briga com o atendimento e o departamento de criação. Mas você falou uma coisa. Mas eu entendi outra coisa.
E aí dá errado. Só que no design gráfico, no design da agência, o cara faz a peça inteira, entrega a peça inteira pro cara. Ó, é isso. Não era nada disso. Quem que falou que era o folder? Era um cartão. Ah, foi o atendimento que falou. E aí fica um disse que não disse e dá uma briga. Então, no software é um negócio muito maior do que fazer um cartão, né? Porque fazer um software tem que fazer API, ambiente, banco de dados, banco de dados, sei lá, preparar como é que vai ser o teste, né? Testes unitários, testes sei lá o quê. Ambiente de homologação, ambiente de produção. Nossa, eles têm que fazer esse negócio chamado Git. Tem um monte de coisa. Então a gente está falando de um ambiente que o risco de você errar é muito mais caro, né? É um risco enorme errar. Então a gente, tipo, todo mundo erra, certo? O ágil também erra. Só que a gente quer errinhos. O ponto que eu sempre falo sobre desperdícios, que o erro é um desperdício, né? Para quem for estudar Lean, lá tem os 7 desperdícios do Lean e um deles é o defeito, né? Que talvez é o mais grave de todos, né? O ponto é, a gente nunca vai conseguir eliminar o defeito, eliminar os maus entendidos do nosso projeto. Agora a gente consegue reduzir, a gente consegue minimizar, né? Então o que a gente busca quando a gente investe um tempo maior especificando e confirmando o entendimento de uma nova funcionalidade, o que a gente busca é reduzir essa possibilidade de erro, né? Então, quando a gente fala de histórias de usuário, o que é uma história de usuário? É a especificação, é o detalhamento de uma funcionalidade. Então, Rafael, eu tenho um novo projeto. Isso é uma história de usuário? Não. Um novo projeto é um novo projeto, é um novo software, um novo aplicativo. Ele vai ter várias funcionalidades. Normalmente, quem já ouviu falar o termo backlog, né? Cada linha do nosso backlog é uma funcionalidadezinha que esse aplicativo vai ter e cada funcionalidadezinha desse app vira um documento chamado história de usuário. Tá. Então, cada funcionalidadezinha cada funcionalidade vai virar uma história. Vai virar uma história. Tem casos, e aí a gente não vai aprofundar muito aqui, senão a gente vai ficar 2 horas falando, mas tem casos em que uma funcionalidade é complexa demais e a gente acaba gerando mais de uma história de usuário, porque o legal é que a história de usuário ela seja pequena, né? Não seja uma história muito, muito grande. Agora, para entrar nessa seara de o que é pequena, quando não é pequena e como quebra, aí a gente tem que ir para um momento aí de algumas horas para aprofundar. Mas aí a gente faz um outro depois de mais algumas horas, assim. Ou baixa o seu e-book, seu e-book conta isso. No meu e-book fala sobre um conceito invest, né? Uma história de usuário ela tem que ser invest, é independente, negociável, tem que agregar valor, tem que ser estimável, tem que ser small, tem que ser pequena, tem que ser testável, né? Então eu aprofundo um pouquinho no livro. Muito legal. Vai estar em algum lugar o link aqui. Depois eu vou colocar o link na descrição, gente. E é uma coisa muito, inclusive assim é um jeito de pensar muito importante para quem é designer, entender, independente se você vai trabalhar com história visual ou não, porque qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa, você está colocando uma coisa nova, um botãozinho novo que você resolveu colocar, você tem que encarar ele por esses prismas. Assim, será que isso traz valor? Será que isso daqui vai, né, é implementável? E outras N coisas, né, Rafael? Porque, tipo, não é só sair fazendo bolinha, né? Com certeza. Na verdade, as pessoas sempre perguntam assim, o que eu faço primeiro? Eu faço o protótipo de interface ou eu escrevo a história de usuário? E, na verdade, depende muito da funcionalidade que vai ser desenvolvida e muitas vezes a gente acaba criando ao mesmo tempo, porque para você criar uma interface, você precisa saber quais são os comportamentos esperados, certo? E quando você escreve uma história de usuário, ela detalha justamente os comportamentos que vão acontecer enquanto o nosso usuário está usando aquilo. Então, muitas vezes, você vai fazendo ao mesmo tempo, cara. Você vai explicando, você vai escrevendo os comportamentos na história de usuário e, ao mesmo tempo, criando um protótipo de telas. E aí, daqui a um pouco, quando você começa a criar o protótipo de tela, você olha para a história, pensando bem, esse comportamento não é assim, é assado. Aí, quando você começa a detalhar o comportamento, pensando bem, essa interface, ela podia ser assim, que assim é mais legal. Então, é um processo que muitas vezes ele nasce junto. Eu me considero um cara de muita sorte, cara, porque eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis na minha carreira. E uma delas foi o Thiago Esser, né, que é um designer de mão cheia, um cara com uma experiência animal. E a gente trabalhou muitas vezes pareados dentro de uma empresa que a gente atuava juntos. Eu, como analista, escrevendo as histórias de usuário. Ele, como o nosso designer, montando os protótipos de interface. Teve vários momentos que a gente sentava juntos
e fazia juntos esse processo, tanto a criação dos protótipos e a escrita das histórias. Muito legal, porque inclusive o Thiago tem até treinamentos a respeito de você fazer isso até no papel, né? De como que você faz isso para prototipar em papel, a importância de você fazer isso inclusive assim, porque prototipar em papel, gente, assim, desenhar em papel é uma forma de você comunicar, né? Se alguém especificou alguma coisa, você falar, é isso? A pessoa pode falar, não é nada disso, ou é quase isso. Cara, e até assim, sem querer criar polêmica, né? Porque aqui que a gente tá conversando aqui não é sobre matemática, onde 1 mais 1 é 2, ponto, acabou, morreu o assunto. Não. Aqui tem muitas opiniões envolvidas e contextos envolvidos, né? Com os contextos que eu já vivi, pela experiência que eu tive, né? E eu não vim do mundo de agência, né? De briefing, de peça gráfica. Eu venho do mundo de software. No mundo de software, normalmente, um protótipo feito no papel é suficiente. Porque qual é a ideia de um protótipo? Não sei se o pessoal que está assistindo aqui já parou para pensar. Qual é a ideia do protótipo? O protótipo não vai ser usado. O que vai ser usado é o software. Então, se o protótipo não vai ser usado, para que serve o protótipo? Porque quando o cliente está explicando para a gente o que ele precisa, ele está explicando aquilo que ele está imaginando e a gente está imaginando aquilo que a gente está ouvindo. É muito abstrato isso. Então, ele pode estar explicando um skate e eu estou entendendo uma lancha. Então, a gente faz um desenho, a gente faz um protótipo para dizer, olha, cliente, eu te escutei e eu entendi que essa interface vai ser mais ou menos assim. Muitas vezes, um quadro branco, onde você faz um rabisco junto com o teu cliente ali, é o suficiente. Tem vezes que eu estou na empresa, eu faço um protótipo de baixa fidelidade num quadro branco, bato uma foto e mando por WhatsApp para o meu cliente. Ó, cliente, isso aqui é o que eu entendi daquilo Já que joga no gira. Tá quente, tá frio. E em muitos casos ele fala, cara, é bem isso aí. A gente não vai entrar no detalhe se o botão é verde, se o botão é amarelo. Eu não estou falando de peça publicitária, né? Onde aí sim eu vou ter que entrar num detalhamento de tipografia, né? De cor de fonte, cor de fundo. Quando a gente fala de software, de app ou de um aplicativo web, ele já tem um padrão de interface. Eu não vou criar uma nova tela com uma interface completamente diferente. Eu já vou seguir o padrão, eu já vou seguir as cores, eu já vou seguir o tom de voz que aquele projeto como um todo tem. Então, muitas vezes, um protótipo de baixa fidelidade é mais que suficiente, né? Mas o Thiago tem um curso sobre isso, que ele fala sobre a diferença do protótipo de baixa, média e alta fidelidade, quando usar um, quando usar outro. Muito legal. É bem porque legal. isso é uma discussão importante, porque assim, a gente tem, no ponto de vista, quando a gente está discutindo UX, é muito comum a discussão a respeito puramente de usuários. Então, eu tenho um usuário final. E aquele usuário final tem coisas que aquele usuário final não poderia validar ou entender ou conseguir ter a satisfação que ele precisa ter usando um protótipo de baixa fidelidade, por exemplo. Mas para existir um protótipo de alta fidelidade, tem que ter existido um protótipo de baixa fidelidade. Porque se eu só quisesse fazer um protótipo de alta fidelidade, o meu risco, de novo, é enorme. Então, assim, eu não quero perder risco. Muito tempo, né? Eu não vou ficar 2 semanas desenhando uma coisa errada. Então, assim, porque, é muito importante até porque, independente da ferramenta que você use, geralmente você vai levar mais tempo para fazer um protótipo de alta do que um protótipo de baixa, certo? Então, no momento que você cria um protótipo de baixa fidelidade, você começa a esclarecer as suas ideias. Cara, tô pensando que assim, putz, assim não dá certo, apaga o quadro branco, faz de novo. Cara, agora sim. Agora eu entendi. Então, agora, se necessário, eu vou criar um protótipo de alta fidelidade com as ideias já organizadas na minha cabeça. Muito legal. Legal. Agora uma pergunta, então, polêmica em cima disso, então. Porque, assim, às vezes os designers, acho que é ele que tem que escrever essas histórias. Eu que vou escrever as histórias do meu sistema aqui. Eu nunca nem conversei com o dono da empresa, eu só conversei com os usuários, e aí eu vou sair escrevendo histórias pelo que eu conversei com os usuários. Porque não é um wish list, né? Então, tipo, não é assim, eu vou seguir aqui, não é os presentes de Natal que o usuário pediu, que eu vou enfiar no software. O software não é isso. O software tem outros agentes envolvidos ali. Quem faz as histórias desses usuários? Legal, cara. Boa pergunta, assim, né? O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ficar atento que, independente se quem escreve é o designer, é o product owner, é o analista, enfim, a gente pode entender um pouquinho esses papéis. O próprio usuário escreve a história dele? Pois aí que eu ia falar, né?
O que a gente não pode fazer é operar no modo garçom, né? É tirar pedido. Ah, eu quero um relatório com esses filtros aqui. Eu pergunto, vai um order by para acompanhar? Não, não é É isso. isso. Né? Então, independente de quem vai Você escrever a gostaria história de do filtros usuário, compostos ou não? Sugestão do filtros chefe, avançados, filtros. oferta do dia, filtros É. avançados, né? Então, independente de quem vai escrever isso, a gente primeiro tem que checar se realmente aquilo que o cliente está pedindo faz sentido, se faz sentido ter essa funcionalidade no nosso projeto ou não, tá? Mas supondo que faça sentido, Tá. né? Eu, eu já vi de tudo. Eu fui contratado pelo Serpro como Agile Coach em 2014, 2015, tá? E eu fui para o estado para o Distrito Federal para dar curso de histórias de usuário para os POs, né? Que iam atuar lá no Serpro. E o que aconteceu? Teve muito cliente do Serpro que foi treinado. Eu participei de um projeto piloto onde quem escrevia a história de usuário era o próprio cliente. E pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo, porque qual é o ponto ali, né? Quem vai escrever essa história de usuário, ela tem que ter contexto sobre o projeto, certo? Tem que ter contexto sobre as dores que esse projeto precisa resolver para ter certeza se aquilo que ele está especificando faz sentido ou não, é relevante ou não. Uma história de usuário tem que ser relevante. Normalmente, o nosso backlog, a nossa lista de coisas a fazer é muito maior do que a gente gostaria que fosse. Então, qual é o segredo? É a gente ter certeza que o time está focado nas mais importantes. Para estar focado nas mais importantes, a gente tem que ser muito criterioso quando vai adicionar algo no nosso backlog. Então, quando a gente vai especificar, a gente tem que conhecer o contexto, conhecer o negócio e conhecer a técnica de escrita de histórias de usuário, certo? A técnica de escrita de histórias é o mais fácil. Você vai baixar o e-book, vai ler um exemplo e se esforçar um pouquinho, na semana que vem, você já está sênior na escrita de histórias, tá? Já pode botar Agora, no LinkedIn, sênior. pode botar. Agora, conhecer o negócio, né? E ter essa dinâmica para conseguir questionar o cliente, porque muitas vezes o cliente ele te pede uma solução, mas na verdade você não tem que discutir com ele a solução, você tem que discutir com ele sobre o problema. Tá, Exato. cliente, mas me fala um pouquinho melhor, por que tu achas que um relatório de vendas é algo que vai te resolver? O que tu quer, na verdade, que seja resolvido com esse relatório? Não, cara, na verdade eu quero ter uma visão de quem é os meus vendedores que mais vendem. Tá, cara, mas se tu quer ter uma visão de quem vende mais, será que um gráfico talvez não é o mais ideal? Ou se eu só exportar isso para um CSV e aí tu abre em um Excel, isso não é melhor? Porque daí lá tu cria a visão que tu quiser, ordena pelo que tu quiser, formata e tal. Pensando bem, realmente, se tu só me entregar uma exportação para CSV é o ideal. Então, Que às vezes já a gente fica tem bem mais barato, às vezes, produzir, às vezes com certeza, tudo que ele né? precisa. E aí, então, dito isso, quem é que deve escrever as histórias? Quem tem contato com o cliente, na minha opinião, lembrando que não é matemática, né? Na opinião do Rafael, quem deve escrever é quem tem contato com o cliente. Então, se você trabalha como product owner, ou como analista, ou como designer, mas você não tem contato com o cliente, cara, não é você que vai escrever, ok? Tem que ter contato com o cliente, tem que ter essa vivência, até porque, como a gente já comentou no início aqui, antes de desenvolver o software, a gente vai escrever aquela história de usuário, de repente a gente cria um protótipo, anexa esse protótipo na história e valida com o cliente. Então, se eu não tiver trânsito com o cliente, vai ficar complexo de eu validar com ele. Então, tem que ser alguém que tenha trânsito com o cliente. Agora, se vai ser o PO, o analista de negócios, o analista de sistemas, o designer, tanto faz, cara, tanto faz. Então, depende muito do contexto. Tem empresas que o time de design especifica tudo que vai ser feito. Tem empresas que não, que nem tem designers, que só tem analistas de sistemas. Nessas empresas são os analistas que fazem. Quando eu trabalhei junto com o Thiago Esser, ele era designer e eu atuava como analista. Eu escrevia as histórias, mas ele estava sempre junto comigo, a gente sentava junto, conversava junto, ia para as reuniões juntos, né? Então, acho que o principal ponto é quem escreve, alguém que conheça negócio, que conheça a técnica e que tenha trânsito com o cliente ou com os stakeholders, que muitas vezes não é uma pessoa só, né? São várias. E aí uma pergunta, nesses conhecimentos que a pessoa tem que ter. Então, tem que ter conhecimentos do problema que o cliente está enfrentando. A gente fala muito no B2B, que é como que eu posso fazer o cliente do meu cliente crescer através de alguma tecnologia, mas essa pessoa que está escrevendo a história,
ele é um técnico da tecnologia porque ele está no universo do problema, não no universo da solução. Então, não é que é o dev que está escrevendo isso, por exemplo. Porque na história não diz, vou fazer um merge em 2 tabelas. Não diz isso na história. Né? A história não é React escrito na história. Boa. Isso é uma coisa que eu sempre falo, tá? Quando a gente fala de histórias de usuário, a gente está falando de uma prática ágil, certo? Que não está em livros de ciência. Uhum. Então, digamos assim, cada autor sobre o assunto tem uma opinião, tem uma pegada. Inclusive, certo? não é nem oficial no Scrum isso, né? Não é oficial se você nenhum, né? for ler o Scrum Guide, eu acho que ele nem fala no eu acho que termo nem história fala. de usuário. Ele fala sobre o nosso backlog, mas eu acho, não me lembro, faz algum tempo que eu não leio, mas até onde eu me lembro, ele não cita User Story no Acho que Scrum não Guide. cita mesmo. Eu acho que é só Mas, caso de uso. indo na tua pergunta, tá? A gente nunca pode esquecer do que a gente quer como principal norte, evitar o retrabalho. Se eu quero evitar o retrabalho, o meu cliente tem que ser capaz de ler uma história de usuário e me falar se está quente ou se está frio, certo? Se eu quero que ele fale que está quente ou está frio, eu não posso, numa história de usuário, colocar nome de tabela, nome de classe, nome de evento. Eu não posso colocar tecniquez. Eu não posso, eu tenho que escrever em nível de negócio. O meu cliente tem que ler e tem que entender o que está ali. Ah, Rafael, mas e os meus diagramas, os meus fluxos de modelo R, onde é que... Não, isso tem uma área no documento, né? Aqui não dá tempo, mas no meu curso sobre histórias de usuário eu mostro um template de documento. Tá? Tem uma área lá que fala assim, ó, observações técnicas. E ali você vai colocar nome de classe, nome de tabela, o que você quiser. Só que quando você mandar uma história de usuário para o teu cliente ler e te dar um feedback, você vai dizer, cliente, lê até aqui, tá? Daqui para baixo é do time de dev, tu não precisa nem ler, porque tu não vai entender nada. Como, para dar um exemplo pessoal, é como se tivesse, as histórias são um monte de card do Trello, e quando clica tem a especificação. Aí é só falar para o cliente que ele não precisa clicar. É só ler o que está aberto. Aí também tu faz um gancho com uma coisa que eu acho legal da gente falar, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de histórias de usuário, é uma documentação do teu sistema, tá? Eu, particularmente, e isso, de novo, é só a opinião do Rafael, não existe certo e errado. A minha opinião, a minha dica é que você não escreva as histórias de usuário dentro do Gira, ou dentro do Trello, ou dentro de qualquer sistema de gestão de tarefas. Por quê? Porque imagina que legal, Daniel, tu começou a desenvolver um software, todas as funcionalidades têm uma história de usuário, tu colocou no ar a primeira versão, do teu software, tu tem uma documentação rica que foi feita. Aí, sei lá por que motivo, a galera decide não usar mais o Trello, usar o Gira. Cara, tu vai perder a documentação toda. Tu vai perder, né? Se tu escreveu dentro de cada post-itzinho do Trello, lá, ou dentro de cada taskzinha do Gira, tu vai perder. Então, o que eu prefiro fazer? Isso é uma coisa até que eu até mostro no treinamento, né? Eu sugiro que as pessoas escrevam num Google Docs, num documento, e dentro do Gira ou do Trello põe o linkzinho, põe o título da história e o linkzinho para ler a história de usuário. Se amanhã ou depois tu mudar de sistema, de gestão, tu não perde a tua documentação, né? Tu continua tendo uma documentação rica, organizada, e no Trello ou no Gira ou no que você usa, você só põe o linkzinho para o Google Docs. Muito legal. Então, é uma dica que eu dou. Muito legal. Inclusive, assim, quando a gente está falando... Nem está no nosso roteiro. Eu tenho um roteiro aqui, viu, gente? Eu tenho um roteiro aqui que a gente não está nem seguindo aqui. Está fazendo aqui ao vivo isso aqui. Quando a gente está falando do volume disso, assim, porque tem um volume dessas histórias. É que eu fiquei com isso na cabeça, assim. A gente está falando de um backlog que às vezes tem 300 histórias. O backlog conta vários sprints. Para quem não sabe, é o período, né, que eu vou trabalhar. E um período é resolver X histórias. Né? Então, no Scrum, você pega as histórias, fala, estou fazendo, fiz, estou validando, estou definindo que está pronto, estou dando um aceite. Né? Então, tem um monte... Então, você tende a ter várias histórias, assim, um monte de história. E os clientes... Uma pergunta assim, inocente mesmo, porque eu não sei. Quando você vem com um monte de história, e elas são interligadas também, ou não? Não são, né? Porque no... Invest diz que elas têm que ser independentes para que possam ser, para que possa existir uma negociação, né? Exatamente, para poder ser negociado, tem razão. Que é o I, né? Do Invest, é independente. Invest é independente e o N é negociável. É negociável. Então eu tenho essa listona de coisa e essa lista o cliente
ele consegue ver tudo isso e entender o big picture? É uma Cara, aí pergunta tá. mesmo assim, Não, é uma complicado, boa né? pergunta. É uma boa pergunta. Um dos pilares, não do Scrum, mas da agilidade como um todo, é a transparência e a Uhum, comunicação, né? Então, é saudável que todos os envolvidos no nosso projeto, devs, a galera que trabalha com qualidade, designers, analistas, e o cliente também, porque ele faz parte desse nosso projeto, tenham acesso ao nosso backlog, certo? Agora, o que que acontece? É muito comum que eu tenha que eu tenha uma lista muito grande de funcionalidades, uhum, de histórias de usuário, que pode ser no nível de centenas, uhum, 100, 200, 300. Se é um software muito grande, um RP que já existe, pode ter centenas de funcionalidades uhum, facilmente. Agora, a gente não está no modelo cascata, né? A gente está no modelo ágil. Então, não tem nenhum problema você ter, por exemplo, 100 histórias de usuário no teu backlog. É um problema se as 100 já foram especificadas no detalhe. Porque daí você tá. está fazendo o modelo cascata, você está especificando todo o projeto antes Antes de de começar a começar. desenvolver. Uhum, Então, o que é comum? Você tem uma lista ordenada, o nosso backlog ele é sempre uma lista ordenada, as histórias mais importantes no topo, as uhum, menos importantes embaixo, e aquelas que são as mais importantes é o que a gente está refinando, escrevendo a história, criando os protótipos, validando com o cliente se esses artefatos estão de acordo, e se uhum, estiver de acordo, começa a desenvolver para, no máximo, em algumas semanas, já ter essa funcionalidade rodando no ar. Né? uhum, Então, imagina uma cebola. Eu gosto de usar a metáfora da cebola. A cebola ela tem N camadas, né? Lá no núcleo da cebola, a gente tem uma história de usuário escrito, com todos os critérios de aceite, com protótipo de interface anexado, já validada pelo nosso cliente. Está prontinha para começar a ser desenvolvida. uhum, Só que até chegar no núcleo, a gente tem N camadas externas. uhum, Então, quando o teu cliente fala assim, putz, cara, eu acho que seria tão legal se o nosso aplicativo tivesse esse relatório XYZ. Cara, isso é só uma ideia. É só a uhum, casquinha da tua cebola, é só uma ideia. Ah, cliente, legal, mas isso tem que ser feito agora, porque a gente tem uma lista de mais de 100 funcionalidades. Isso tem que ser feito agora, eu posso botar no fim da fila? Não, cara, põe no fim da fila só para a gente não esquecer. uhum, O que eu faço? Eu só ponho no fim da fila. Eu não pergunto uhum, mais nada para ele. Porque talvez eu nunca chegue no fim da fila. uhum. Não, se passaram 6 meses, cheguei no fim da fila. Cliente, lembra aquela vez lá que tu falou que tu queria aquele relatório assim, assim, assado? Lembro. Eu botei lá no nosso backlog. E eu tô chegando perto de atacar. Tu quer ainda? Uhum. Quero. Tá, então me explica um pouquinho mais. Quem vai Legal. usar esse relatório? Por que que vai usar? E por que é importante para o negócio, né? Nesse Legal. momento surge a narrativa do histórico, que é quem, o que e por quê. Surge a narrativa da história de usuário. Se o cliente consegue nos explicar e ele justifica por que aquilo é importante, aí a gente começa a detalhar como exatamente vai funcionar esse relatório, quais são os filtros, né, qual é o layout desse relatório, e aí a gente chega nos Tá. critérios de aceitação. Uma história de usuário tem sempre uma narrativa e N critérios de aceitação. Né? A gente dá uma Hum. validada com o nosso cliente, né? Então, nós temos mais uma camadinha da nossa cebola. Se ele disser que faz sentido, a gente cria um protótipo de tela, dá Uhum. mais uma validada com ele, e aí sim, quando a gente tem uma segurança que aquilo que ele pediu é o que a gente entendeu, isso está representado pela história e pelo protótipo, Uhum. que aí sim vai para o time desenvolver. Isso me fez pensar uma coisa que tem a ver com isso do protótipo. Porque quando a gente está. Vou imaginar o cenário lá. A pessoa está numa empresa de software que não tinha departamento de design nenhum, não tinha nenhum designer, e aí eles abriram uma vaga no LinkedIn, designer, e contrataram o designer. Aí o designer, eu vou dar minha visão de designer. Eu, eu gosto de ter um entendimento muito grande de um todo antes de pensar nos detalhes. Então, por isso que eu até perguntei isso, se o todo não é uma noz muito grande para eu mastigar, sabe? Então, assim, o todo do designer é o cara olhar e falar, não, eu tenho que entender se a gente está falando que tem 5 botões no menu, ou 4, porque ter 5 ou 4 influencia o que eu vou fazer. Então, eu estou falando porque é o meu papel. Quando eu lido com os meus clientes, até para te dar esse contexto também, o que eu mais trabalho fazendo é reformulando o software B2B complicado. Então, assim, eu fico junto com o time, com o SM lá, o Scrum Master fala comigo, e ele sempre fala assim, ó, nossos 3 meses são mais ou menos isso, Daniel. Mais ou menos. É mais ou menos esses épicos aqui. Tá bom. De vez em quando, daqui a 2 meses, ele fala assim, ah, aquele lá, a gente empurrou.
Porque o meu cliente do meu cliente pediu uma funcionalidade que a gente vai ter que pôr. Tá bom. Aí ele chute o bagulho no meio do meu caminho e eu falo, tudo bem, beleza. Mas eu tenho que ter... Aí eu fico sempre com aquele, não, beleza. Eu já acostumei a minha mente a trabalhar mole. A minha mente trabalha mole, a minha mente trabalha falando, não, beleza, tudo que está acontecendo aqui, eu sei que não é permanente, eu sei que o que está acontecendo aqui é permanente, hoje é a bola da vez. Amanhã pode ser que tenha entrado um módulo novo aqui que, sei lá, Pode mudar a venderam. qualquer momento. E eu tô super tranquilo com isso. Tanto que, assim, eu tenho zero sofrimento com isso, zero sofrimento. O máximo que acontece é eu falo, não, beleza, então eu vou pausar isso, eu faço exatamente isso que você falou, eu não invisto o meu pensamento nas sprints do futuro, porque por que eu vou? Eu não sei se ela vai acontecer, né? Então, Exato. eu não invisto. Então, quando o cara fala, vai ter que fazer isso aqui, eu falo, não, beleza, segura a onda aí. Quando a gente estiver mais perto, eu quero que você me conte. Hoje em dia, eu quero só abrir aqui do meu Excel uma linha falando tal coisa. E eu faço um negócio que eu sei que o pessoal no Planning Poker eles fazem, que é contar uma estimativa minha. Eu acredito que isso daqui é médio o trabalho. Ou isso daqui é pesado. E isso daí foi um acordo que eu tenho com o Scrum Master para entender, assim, se a gente está falando... O esforço. Qual é o esforço? Exatamente. Então eu falo, não, isso aqui eu entendo que o esforço é baixo, eu entendo que isso aqui o esforço é maior, eu entendo que esse daqui fala, olha, eu vou chutar que o esforço desse aqui é de 2 sprints para fazer, porque parece ser muito complicado bater no olho assim. E aí pode ser que a hora que eu comece a descascar essa cebola, eu perceba que nem é tão complicado. Na camada de fora da cebola, é a maior cebolona que eu já vi. Assim como o contrário também acontece, né? Tem alguma coisa que tu acha que é super simples e na hora de começar a desenvolver, tu vê, puxa vida, onde é que eu me meti? Eu não sabia que era tão difícil, né? Exatamente. Então, essas pequenas funcionalidades que estão ali especificadas nesse modelo de história, elas falam muito com os designers porque o ator, né, que é vítima da história, que está narrando a história, ele é uma persona, né? Então, que é um usuário. Que é um usuário. Porque, inclusive, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que ele fez uma persona. Não é legal isso, né? Eles não sabem, por que eu fiz essa persona? Fez essa persona porque a hora que você for contar a história você vai o protagonista dessa história. Quem é o ator, quem é é o protagonista daquela história, muito exatamente. Legal. Muito legal. Nossa, eu acho isso... Uma coisa que tu falou, cara, uma coisa que tu falou que eu acho que vale, que é muito louco, assim, que a gente tem que chamar atenção é o seguinte, se tu for conversar, eu dou muito treinamento e tem algumas perguntas que eu sempre faço no início, independente do treinamento que eu vou fazer, uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer para os alunos é, qual é o principal problema que tu tem hoje nos teus projetos, né? E aí tem algumas respostas que são recorrentes, e a número 1 é mudança de escopo. O meu maior problema é que o meu projeto muda muito de escopo, o meu cliente muda muito de ideia. E aí eu sempre falo, tá, então deixa eu te contar uma coisa, isso não é problema. Isso é da natureza do teu trabalho. Isso é da natureza do teu trabalho. Se tu desenvolve software que realmente está agregando valor para a empresa, ele está resolvendo problemas reais. Se o teu software está resolvendo problemas reais e o nosso mundo é muito dinâmico, todo dia o teu cliente tem um problema novo. E se o problema que o teu cliente descobre que tem hoje é mais importante do que os 150 que estão no nosso backlog, ele vai entrar no topo. E tá tudo certo. E é assim. É assim. Isso é um negócio muito tem a ver com o Buda que está aí atrás seu, que eu tenho que escolher não ter esse sofrimento. Então, assim, eu estou falando porque assim, é muito comum o designer falar assim, você sofre muito com mudança de escopo. Não, é assim. Não, porque é do jogo. Assim, eu já sei que é assim. Eu sofreria se eu não soubesse que é assim, mas como eu já estou vacinado que é assim, inclusive com outras coisas, por exemplo, eu não arriscar falando isso que a gente falou do negócio do tamanho da cebola, eu sempre olhar a cebola e falar, eu vou sempre considerar que essa cebola é uma cebola que eu não tenho a camada de cima e nem a de baixo, ela é média. Porque já aconteceu comigo de eu fazer o escopo e vender hora de projeto e depois descobrir que eu tinha que fazer testes que eu não sabia que eu tinha que fazer e falar, ixi, vou perder dinheiro. E eu não posso, sou dono da minha própria empresa, eu não quero perder dinheiro. Claro. Odeio perder dinheiro. Então, e aí eu tenho que falar, não, entendi, deixa eu tentar então trabalhar. Você falou uma palavra lá atrás, gente, ele falou uma palavra lá atrás, muito boa, chamada incremental, que a coisa vai incrementando. Então a gente não tem ideia do tamanho que vai virar o nosso bloco de Lego até eu começar a montar o bloco de Lego. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente faz as estimativas no começo dos projetos,
elas estão mais erradas do que mais para frente no projeto, né? Sem dúvida. Inclusive, Daniel, assim como a gente tem que ter essa lucidez de que é da natureza acontecer esse retrabalho, evidentemente que não pode ser um negócio completamente insano, né? Todo dia o cliente manda que tu pare de fazer o que está fazendo para começar algo novo. Não, estou falando de um retrabalho saudável, Natural, né? E que a gente vai conversar com ele para entender se realmente faz sentido essa mudança de rumo que ele está dando. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar claro também para a gente enquanto o software não existe, enquanto você não desenvolve software e põe o teu usuário para usar aquilo, tudo que foi discutido, por mais que você faça protótipo de alta fidelidade, história de usuário, é tudo hipótese. Só vira fato quando o teu usuário ele pode usar. Então, mesmo que você utilize todas essas práticas de especificação e faça com maior cuidado, o teu cliente valida e jura de pé junto para ti que aquilo vai ficar legal, é uma hipótese. Dado aquilo que ele está lendo, está vendo, ele acredita que quando ele for usar vai ser legal. Agora, isso só vai virar um fato quando ele for usar. E talvez usando ele se dê conta que, putz, cara, não é bem isso. E faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Né? Eu acho muito legal assim que às vezes a galera reclama assim de retrabalho e tal, aí contrata alguém para fazer uma obra em casa, né? E o cara tem que pintar a parede de 3 cores, porque fica, não é bem essa cor, pensando bem, eu não quero branco, eu quero amarelo, putz, o amarelo não ficou bom, põe agora um verde claro. Então a gente também, quando vai fazer alguma coisa, por mais que tu veja, o arquiteto te mostre como vai ficar a tua sala, na hora que ela tá pronta que tu vê, putz, mas a cor não é bem como eu imaginei. Essa cor não combinou com o quadro, muda a cor, né? Isso sem contar o legado, quando você está mexendo na casa, que é falar assim, não, eu só queria trocar a torneira do banheiro. Aí você começa a puxar a torneira do banheiro e fala, ih, vou ter que trocar todos os canos da casa agora. E não encaixa na pia. Ah, não encaixa na pia. Esse cano aqui não se faz, mas faz 15 anos esse encaixe. E agora? Agora vai ter que trocar todos. Você queria quebrar só esse pedaço aqui, agora vai quebrar tudo. Que isso é mexer em legado, né? Exatamente. Legado assim, ai meu Deus, legado não. Ah, qual é o legado? É isso. Nossa, adorei. Cara, eu estou amando a conversa, ao mesmo tempo que a gente já está há 40 e poucos minutos do segundo tempo aqui conversando, das coisas que a gente tinha roteirizado. De novo, gente, eu vou colar o roteiro aqui para vocês saberem que tinha um roteiro, e depois vocês procuram as respostas da conversa, porque a gente está batendo bastante papo. Eu quero ver se tem alguma outra coisa louca aqui que eu me perdi, assim, que eu... Não, eu acho que não. Você pode falar uma história de usuário para a gente, só para eu ouvir uma história de usuário, assim? Como que ela é? Posso, cara, posso falar. Eu acho que todo mundo aqui usa o iFood, né? Certo? Eu parei porque eu estava ficando gordo. O iFood tem uma funcionalidade muito legal que é o seguinte, né? Normalmente a gente tem mais de um endereço cadastrado no iFood, tem o endereço de casa, ou do trabalho, da casa da namorada, do namorado, enfim, né? E aí você tem lá. Quando você abre o iFood, imagina assim, quando você abre o iFood e já vem setado o endereço, e o iFood percebe que tu não está naquele endereço, ele emite um alerta. Pode fazer esse teste aí, abre o iFood, escolhe, sei lá, a casa da tua avó, fecha ele e abre ele de novo. Quando tu abrir ele de novo, ele vai te dar um alerta. Olha, parece que você não está no endereço que está setado aqui. Quer alterar o endereço? Então, imagina que isso tudo que eu falei não foi ainda implementado, e só existe um protótipo de tela, enfim, é só uma ideia, e você vai ter que escrever uma história de usuário, né? A história de usuário começa por uma narrativa, que pode ser, por exemplo, sendo o cliente consumidor do iFood, porque normalmente o iFood tem 2 personas, né? O cliente consumidor e o cliente restaurante, né? Então, sendo um cliente consumidor do iFood, posso receber alertas de que o meu endereço provavelmente não está correto, pois assim evito de pedir um alimento para um endereço errado. Então, essa poderia ser um exemplo de uma narrativa, certo? Então, ela é quebrada em quem que é o ator, né? Qual é a funcionalidade e qual é o ganho? O ganho é quem, o que e por quê. Quem vai ser afetado, o que vai ser desenvolvido e por que aquilo é relevante. E aí que vem uma dica. Se o teu cliente não consegue te dizer por que aquilo é importante para o negócio, provavelmente aquilo não é importante para o negócio. E às vezes tu começa a cobrar do teu cliente e o que ele te fala? Não, é que o meu chefe pediu. Ok, então vamos conversar com o teu chefe. Vamos conversar com o teu chefe, então. Beleza? Muito legal. Muito legal. Não, adorei. Isso é muito legal e é como você falou, é uma coisa que é claro para qualquer um entender o que é, né? Então, claro. Ela é clara o suficiente para
sucinta o suficiente para... Ah, tá, entendi. É isso, isso, isso. E aí, evidentemente, que isso é só a narrativa da história. Todos os comportamentinhos que a funcionalidade vai ter, né? Todas as regrinhas que vão ter que ser implementadas, é o que a gente chama de critérios de aceitação que compõem uma história de usuário. Tá. Mas quem quiser ver um exemplo prático aí, acessa lá o meu e-book. Tem em algum lugar aqui o link, né? Na descrição do vídeo tem o link, ou se você está no LinkedIn, ou sei lá onde, tem o link aí. Procura Baixa o link. lá o e-book que tem um exemplo e uma explicação. Tem um exemplo explicado. Tá. Muito legal. E por último, quase por penúltimo, você tem, eu sei que você tem também um curso que de vez em quando acontece e que ele tem um formato super legal, porque é um curso que é meio ao vivo com os alunos. Isso, cara, legal. Bem lembrado. Tem data mais ou menos? Deve ter alguma turma em abril, tá? Eu não fechei a agenda de abril ainda, é um curso online, então é muito legal que sempre tem uma galera de fora do Brasil, tem uma galera do Chile, da Argentina, enfim, né? É bem legal. E esse curso ele acontece no formato online. Então são 3 noites, segunda, quarta e sexta, tá? E por que é segunda, quarta e sexta? Porque tem exercícios. Então é uma turma limitada. Os alunos de uma aula para outra, eles têm um tema de casa, eles têm que escrever uma história de usuário num documento Google. Eles escrevem um documento Google que explique uma história de usuário, compartilham comigo e eu dou um feedback individualizado das histórias que eles acabam escrevendo. Então, são turmas pequenas, né? Para que eu consiga dar esse feedback individualizado. As aulas acontecem ao vivo, as pessoas podem efetuar perguntas ao vivo nas aulas e quem não pode assistir ao vivo depois tem acesso à aula de forma vitalícia, tá? Então, a primeira turma que eu dei online foi em 2016, até hoje os alunos têm acesso às aulas, tá? Então, quem quiser saber quando vai ter, me segue pelo LinkedIn, que eu vou colocar depois vou acabar anunciando lá. Muito legal. E agora a última, você tem algum livro de um assunto qualquer que você acha legal alguém ler? Porque é uma coisa que eu gosto de falar no final, assim, eu falo assim, pô, e aí? Ah, cara, um livro que eu acho que é leitura obrigatória, assim, para quem trabalha com especificação de requisitos, seja você como analista, como designer, é aquele livro do Don Norman, né? Aquele livro do Don Norman de capa amarela com aquele bully, o design do dia a dia. O design do dia a dia, eu acho que é um livro fundamental aí que tem que ser lido. Muito legal. Obrigado. Rafael, brigadíssimo por ter participado. Gente, agora aquele pedaço do YouTube, dá like no vídeo, compartilha com alguém aí que é amigo de vocês, amiga de vocês que entrou agora nessa barca quase sem rumo, que é o mundo ágil. Não é sem rumo, só é diferente o rumo. Exatamente. É isso. E assim, ó, até se alguém estiver assistindo o vídeo aqui, cara, e ficou com alguma dúvida, me adiciona pelo LinkedIn, me manda mensagem por lá que eu respondo. Talvez eu não responda no mesmo dia, mas eu respondo, beleza? Muito legal. Isso mesmo. E pode responder dúvida aqui também, de repente no comentário, que eu corro atrás do Rafael também, qualquer coisa a gente coloca aqui. E tranquilo. Obrigado, Rafa, obrigado mesmo. Um beijo para todo mundo que está assistindo e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Até mais. Até mais. Tchau.